Diz assim a palavra do Senhor: depois destas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão, dizendo: Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E disseram pela segunda vez: Aleluia! E a sua fumaça sobe para todos sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia! E do trono saiu uma voz que dizia: Louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreva: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse: não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aleluia, amém. Feche seus olhos. Vamos ter mais um momento de oração. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Deus, com as nossas limitações, com as nossas imperfeições, mas a Tua palavra é viva e eficaz, é a verdade, ó Deus. E que essa verdade, ó Pai, iluminada pelo Teu Santo Espírito, possa, ó Deus, alcançar os nossos corações, as nossas mentes, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, essa é uma palavra muito empolgante. Essa é uma palavra que deve arder no nosso coração. Nós estamos diante de uma cena, nós estamos diante de uma visão que não pode nos deixar simplesmente indiferentes. Nós estamos diante de um desfecho, de uma conclusão. E eu não estou aqui falando de um desfecho, de um encerramento de um filme qualquer, um filme clichê, que você já sabe o final. Eu não estou aqui falando de uma conclusão de um livro, o qual te manteve ali antenado para que você pudesse acompanhar uma história e então finalmente você chegou nessa conclusão. Eu não estou falando aqui de novela mexicana ou de drama coreano. Nós estamos falando aqui de um desfecho cósmico. Nós estamos falando aqui de uma conclusão que envolve todo o cosmos. Nós estamos falando aqui de algo que envolve a minha e a sua vida e todo esse mundo e toda a história da humanidade. Nós estamos diante do livro de Apocalipse. E quando nós fazemos uma leitura como essa, quais são as reações que passam pelo nosso coração e pela nossa mente? Quando você se depara com o livro de Apocalipse, num domingo de manhã, qual é a sua reação diante disso? E aí eu quero conversar com você sobre um imaginário, sobre uma ideia do senso comum, que muitas vezes vai pegar o nosso coração nesse sentido. Muitas vezes as pessoas elas vão se deparar com o livro de Apocalipse e elas vão achar que Apocalipse é sinônimo de... Acho que agora vai. Shazam. Vai, Teia. Pode projetar. Opa, agora volta.
Muitas vezes as pessoas vão achar que Apocalipse é sinônimo de terror, né? É criança de colo correndo, é cachorro falando, é prédio pegando fogo, é carro abandonado. E há espaço para terror. Mas se o terror definir aquilo que o livro de Apocalipse é, nós estamos reduzindo a verdade de Deus para a nossa vida. Outras pessoas, elas vão achar que o livro de Apocalipse se trata de uma série de especulações sobre o fim do mundo. Essas pessoas, elas não conseguem dormir, elas pensam em construir um bunker, elas estão com olheiras, você vai conversar com ela, ela sabe o que aconteceu na Indonésia, porque aquilo que aconteceu lá tem a ver com uma profecia que vai se cumprir, e aquela pessoa, ela vive desesperada. Por quê? Ela vive traçando linhas de raciocínio, ela vive traçando teorias, ela vive traçando especulações para entender o que está acontecendo no nosso mundo. Há espaço para isso também. Até porque nós estamos diante de um livro que tem diferentes linhas de interpretação, métodos de interpretação. Nós temos muitos símbolos presentes nesse livro. Nós temos muita informação do Antigo Testamento que vai ser empregada nesse livro. Mas se nós reduzirmos a nossa leitura de Apocalipse, um texto majestoso como esse, a especulação, que pena. Outros vão achar que Apocalipse é um livro muito confuso. E esse retrato é um pouco um exemplo disso, né? Nós temos ali uma representação do livro de Apocalipse e olha quantos elementos. Olha quantos personagens diferentes, quantas cores, quantas camadas. E realmente, Apocalipse é esse livro recheado de símbolos, recheado de sinais, recheado de figuras, mas que não pode ser reduzido a uma confusão, que não pode ser temido. Não é como se a gente precisasse entrar num calabouço, todos com capuz, e fazer a leitura de um pergaminho para poder entender o Apocalipse. Não pode ser assim. E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa manhã, porque Apocalipse significa justamente o oposto disso. Apocalipse significa revelação. É algo que estava oculto sendo descortinado, sendo revelado, para alcançar o nosso coração, para alcançar a nossa mente, para alcançar as nossas vidas. Então, quando o apóstolo João, o apóstolo amado, ele está preso na ilha de Patmos por conta da perseguição do evangelho, e ele se depara com essa visão, ele se depara com essas imagens gloriosas, e nós temos ali as palavras de Jesus ardendo no coração de João. É para que essa palavra chegasse ao meu e ao seu coração. É para que nós entendêssemos que Apocalipse é palavra de Deus para mim e para você. Apocalipse é palavra de Deus para a minha e para a sua vida. Por isso, no seu momento de devocional, você não precisa fugir da leitura de Apocalipse. Por isso, quando você estiver na igreja e a leitura for Apocalipse, você não precisa temer, você não precisa tremer, mas o seu coração pode arder, assim como toda a palavra de Deus. Assim como toda a palavra de Deus. Tendo isso em mente, eu quero fazer alguns apontamentos que esse texto tão especial nos traz, esse texto tão empolgante do capítulo 19 nos traz. Porque não é possível ficar indiferente diante de uma leitura como essa. Essas palavras, elas saltam aos nossos olhos, e essas palavras, elas devem, num domingo de manhã, constranger o nosso coração. E aquilo que esse texto, primeiramente, vai trabalhar nas nossas vidas, é justamente que nós podemos confiar na justiça de Deus. Eu e você podemos confiar na justiça de Deus. Eu e você podemos olhar para esse Deus que é justo, para esse Deus que tem os seus juízos eternos, e descansar nele, e confiar nele. Não nos desesperarmos diante das injustiças desse mundo, porque o nosso Deus é um Deus justo. E esse Deus justo
vai se revelar na sua palavra. Desde Gênesis, nós acompanhamos um Deus que revela o seu caráter. Quando nós lemos o Pentateuco, quando nós lemos a lei, nós vamos conversar sobre os 10 mandamentos. A lei é a expressão do caráter desse Deus Santo, que se importa como nós nos relacionamos com Ele, que se importa como nós nos relacionamos uns com os outros. Quando Deus levanta profetas para denunciar as injustiças, para denunciar a opressão, o abuso, é porque esse Deus é santo, é porque esse Deus é justo, e Ele se revela através da vida dessas pessoas para denunciar o que está de errado e também para trazer esperança diante do mal que está presente nesse mundo. Esse é o nosso Deus. E nós podemos confiar no caráter dEle, na justiça dEle. E o livro de Apocalipse vai dizer justamente isso para nós. Porque logo no primeiro capítulo, quando João tem essa visão, quando João tem esse encontro com Jesus, Jesus vai dizer: escreve a essas igrejas, as 7 igrejas do livro de Apocalipse. E o que Jesus vai ordenar que João escreva? A respeito daquilo que está alinhado com o caráter dele e aquilo que não está alinhado com o caráter dele. Então o próprio livro de Apocalipse se inicia apontando para um Deus que faz questão de revelar qual é o seu caráter. Um caráter justo, santo, puro. Essa igreja, ela não se importa com os necessitados, ela está errada. Essa igreja precisa voltar ao primeiro amor. Essa igreja, ela tem feito boas obras, mas ela está distante. Tudo isso porque Jesus, amorosamente, graciosamente, está revelando qual é o caráter do nosso Deus. E então, essa narrativa ela vai crescendo, e essa visão de João ela vai ganhando cada vez mais camadas, e aí nós temos informações do passado, visões do futuro, mas o que importa é que nós estamos diante de um Deus que é justo e que não vai deixar a maldade do mundo impune. Um Deus que não vai permitir que a maldade passe impune. E é isso que nós lemos do versículo 1 ao versículo 4. Depois dessas coisas, ouvi no céu que parecia ser a voz de uma grande multidão dizendo: Aleluia! Que coisas! O capítulo 17 e o capítulo 18 vão nos mostrar a queda da Babilônia. Vão nos mostrar a justiça de Deus sendo executada. Vão nos mostrar essa santidade de Deus em explosão, fazendo com que os olhos de João contemplem o juízo do Senhor acontecendo. Olha que glorioso, que grandioso isso. A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Lembra quando a palavra de Deus diz que a vingança pertence ao Senhor? Essa vingança será executada, irmãos, e nós podemos descansar nessa verdade. E disseram pela segunda vez: Aleluia! E a sua fumaça sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus que está sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. O nosso Deus é soberano, Ele está sentado no seu trono, Ele não perdeu o controle da história, Ele reina sobre a história e Ele não permitirá que a maldade passe impune. Isso é glorioso, isso é tremendo. O capítulo 17 e o capítulo 18 vão narrar essa queda da Babilônia, vão mostrar o quanto essa maldade ela será vingada. O sangue dos justos, dos servos do Senhor não passará em branco, e a fumaça dessa condenação subirá para todo sempre, para que todo mundo saiba que o Senhor reina e não deixa a maldade impune. E aí nós podemos nos perguntar, mas o que João está aqui escrevendo a respeito de Babilônia? Por que a Babilônia,
Recentemente nós falamos aqui sobre a fornalha, nós lemos o livro de Daniel, porque nós temos aqui a figura da Babilônia. E eu tenho certeza que você já deve ter brincado disso na sua infância. Com a sua família, com seus amigos, quando você faz um formato de um animal e a sombra disso é projetada. E aquela imagem, então, ela representa um bichinho, uma pessoa. E eu quero te convidar a imaginar mais ou menos isso. Quando João, ele escreve para aquelas pessoas a respeito da Babilônia, facilmente os seus leitores vão interpretar que aquilo se trata de um império que está reinando em maldade e opressão. Qual era o império da época de João? Roma, na figura do imperador Domiciano. João vive então essa transição entre o império de Nero e de Domiciano, onde há uma perseguição crescente dos cristãos. E então, quando João cita a queda dessa Babilônia, facilmente os cristãos da sua época vão interpretar aquilo como um símbolo, como um código, para que eles pudessem assimilar que aquele império, aquela maldade vai ter fim, não ficará impune. Mas quando João tem essa visão e quando Deus está revelando essas coisas para ele, nós podemos ter a certeza de que aquilo aponta para algo ainda maior. Porque há um império que insiste em voltar, independentemente da região onde nós estamos, independentemente do momento da história, que é o império da rebelião contra Deus. É um império de maldade, é um império de impunidade, é um império de injustiça e de opressão. E o que Apocalipse está apontando é que Roma não passará impune diante disso, mas muito mais esse império de rebelião e de trevas não passará impune diante da justiça do nosso Deus. Cada sofrimento, cada sangue derramado, cada crime cometido, cada político, juiz injusto, nada disso passará em branco diante dos olhos do nosso Deus. Essa é a revelação da justiça de Deus para nós. Isso significa, queridos, que a nossa luta contra o pecado, ela terá um fim supremo. Nós estamos diante de um inimigo que já foi derrotado, mas que gosta de vez ou outra nos importunar. Mas haverá o dia em que todo o mal será dissipado. Haverá um dia em que esse reino será consumado. Haverá um dia onde esse juízo será executado. E nós não mais sofreremos com as tentações, nós não mais sofreremos com o pecado, nós não mais sofreremos com a maldade desse mundo. Glórias a Deus por isso. Porque o nosso Deus é um Deus justo e executará a sua justiça. Por isso esse texto, o livro de Apocalipse, ele é um lembrete para nós. Podemos confiar no Deus justo. Podemos descansar na verdade de que a vingança pertence ao Senhor. Mas além disso, e de forma muito poética, nós temos aqui uma aliança que é celebrada. E o texto de Apocalipse 19 também deve saltar aos nossos olhos e ao nosso coração e nos chamar a celebrar essa aliança juntos, como igreja, como povo de Deus, como família de Deus. Essa imagem do casamento, ela está presente na Bíblia desde Gênesis. Quando nós lemos o livro de Gênesis, nós percebemos que ele começa com a atuação da Trindade e com o casamento que é celebrado, Adão e Eva. Ou seja, a Bíblia, ela começa com o casamento e ela é concluída com o casamento. O que Deus quer mostrar para nós? Um casamento onde a Trindade ela está atuando e ela está consumando uma aliança, uma união, que desde a criação está presente na nossa relação com Deus. É isso que nós temos aqui. Assim como nós temos essa figura, esse símbolo do casamento presente no Antigo Testamento, com os profetas, anunciando qual é o tipo de relação que Deus quer ter com o seu povo.
Isaías, capítulo 54, versículos 5 a 8, é um texto lindo que diz assim: porque o seu Criador é o seu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor, ele é chamado Deus de toda a terra. Porque o Senhor chamou você como se chama a mulher abandonada e de espírito abatido, como se chama a mulher da mocidade que havia sido repudiada. Diz o seu Deus: por um breve momento abandonei você, mas com grande misericórdia tornarei a acolhê-la. Num ímpeto de indignação escondi de você a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Uma linguagem matrimonial que Deus usa para com o seu povo. Oséias capítulo 2, versículo 19 e 20: farei de você a minha esposa para sempre, farei de você a minha esposa em justiça, em juízo, em bondade e em misericórdia, farei de você a minha esposa em fidelidade, e você conhecerá o Senhor. Deus poeticamente está olhando para o seu povo e dizendo: a aliança que eu quero ter com você é uma aliança eterna, de um casamento perfeito, de um casamento inabalável, que inimigo nenhum, que assediador nenhum, que ídolo nenhum poderá impedir. Jesus, ao longo dos evangelhos, utilizará essa mesma linguagem para falar do reino dos céus, para falar sobre a sua vinda. Ele é o noivo. João Batista se refere a Jesus como noivo. E é isso que nós temos na palavra de Deus. Nós temos um Senhor que, ao mostrar o ápice da sua intimidade com o seu povo, com a sua igreja, aponta para o tipo de relacionamento mais íntimo que poderia existir: o casamento, a celebração das bodas do Cordeiro. E é isso que nós lemos a partir do versículo de número 5, que diz: e do trono saiu uma voz que dizia: louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos, demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Veja o contraste que nós temos aqui, irmãos. Lembra que no capítulo 17 e 18 nós temos a queda da Babilônia? E essa Babilônia, ela é chamada de meretriz. Sabe quais são as vestes dela? As vestes dela... agora voltou. Shazam. As vestes dela são como escarlate. Quando a Bíblia ela utiliza essa figura de linguagem, utiliza esse símbolo, é para expressar que elas são pecaminosas, elas são cheias de pecado, elas são sujas, elas são da cor escarlate. Essa prostituta, então, ela se veste da vergonha, ela se veste da maldade, ela se veste do abuso, da opressão. Ela se veste de impunidade, mas ela não passará impune. Ela cairá. E toda a terra, todo o mundo, todo o cosmos testemunhará isso. Mas nós temos um contraste. Porque no capítulo seguinte, que nós lemos, o capítulo de número 19, nos aponta para a figura de uma noiva, que será vestida com um linho puro, finíssimo, que são as obras de justiça. O que isso diz para nós? Diz que cada obra que o Espírito Santo efetua no nosso coração e através do nosso coração, de maneira majestosa, vestirá a sua igreja quando tudo terminar, quando tudo acabar. Olha que poético isso, olha que forte isso, olha que expressivo que Deus está mostrando para mim e para você.
a justiça dele nas nossas vidas e na atuação da igreja desse mundo, é o que vai vestir a noiva nas bodas do Cordeiro, em contraste com toda aquela maldade que vai ser executada, que vai ser simplesmente aniquilada pelas mãos de Deus. E isso deve constranger o nosso coração, porque enquanto a Babilônia ela está destinada a essa condenação, a noiva de Cristo, a igreja, o seu povo, nós estamos destinados à salvação. E o fato de nós estarmos destinados a essa salvação, a sermos convidados a bodas do Cordeiro, o que a palavra de Deus aqui vai nos dizer é que haverá uma explosão de alegria, de exultação, porque todos os seres ali presentes que estão testemunhando isso dirão: aleluia, louvado seja o nosso Deus. Aleluia é a expressão máxima de alegria, de empolgação, de exultação para dizer: esse é o verdadeiro Deus, esse Deus reina, esse Deus não mente na sua palavra se cumpriu, a sua promessa se fez verdadeira. A maldade acabou, teve um fim, agora nós podemos celebrar, agora nós podemos cantar de alegria, nós podemos exaltar o nome desse Deus juntos. E eu e você então podemos celebrar as bodas do Cordeiro. Nós podemos explodir em louvor, em adoração a esse Deus. E é isso que Apocalipse está nos lembrando aqui. O que tem tirado a sua paz? O que tem tirado a sua alegria? Eu pergunto para você, qual o tamanho disso diante de uma cena tão gloriosa como essa, na qual o Senhor está nos convidando? Porque abençoados são aqueles que são convidados para as bodas do Cordeiro. Por que nós não vivemos celebrando em festa? Por que as tentativas desse mundo caído em tirar a nossa paz, elas funcionam tão bem, sendo que nós estamos diante de uma cena tão gloriosa como essa, que são as bodas do Cordeiro? Por fim, queridos, o que Apocalipse está mostrando para mim e para você é que nós devemos nos lembrar de quem é o protagonista nessa história. Porque assim como cada história imperfeita desse mundo vai tentar apresentar um herói, um cavaleiro montado no cavalo branco que vem socorrer a donzela de um dragão, a palavra de Deus nos mostra que Jesus é o rei montado num cavalo branco que irá socorrer o seu povo, que irá socorrer a mim e a você, não simplesmente do diabo, não simplesmente do pecado, mas principalmente de nós mesmos. Ele é o príncipe da paz que virá nos socorrer para que juntos possamos viver eternamente com Ele. E João, olhando para essa cena toda, olha o que acontece no capítulo 19, versículo 10. Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. Tinha um anjo ali revelando todas essas coisas. O anjo, porém, me disse: não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. João emocionou aqui, né? João aqui viajou, ele emocionou, ele olhou para toda aquela cena, ele se ajoelhou, ele se prostrou diante daquele anjo e rapidamente ele foi repreendido. O anjo disse: adore a Deus, porque a peça principal de tudo isso continua sendo Deus. A figura principal, o protagonista, o personagem principal de tudo isso que está acontecendo nesse cosmos continua sendo o Senhor. Jesus está no centro disso tudo, e assim como Abraham Kuyper diria, não há 1 centímetro quadrado que Cristo não olhe e diga: é meu, porque Ele reina sobre tudo e sobre todos, e a glória continua sendo dele. Isso nos aponta para uma verdade, queridos, de que eu e você precisamos
do rei que virá montado no cavalo branco para nos socorrer, e que a glória deve ser dada somente a Ele, a mais ninguém. Ele é o protagonista dessa história, mais ninguém. Você não é o protagonista dessa história, eu não sou o protagonista dessa história. Essa história não é sobre nós, essa história foi, é, sempre será sobre Cristo Jesus. Isso deve mover o nosso coração para vivermos nessa terra para a glória dEle, para a adoração dEle, para a exaltação dEle. Isso deve mover as nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas atitudes para a glória do Rei que virá nos salvar. Mas, e enquanto Ele não vem? Será que nós precisamos viver em meio ao medo, às especulações, em meio ao caos, à confusão? Rodrigo Bibo, ele diz uma frase que eu gosto muito dela, ela me marca muito. Ele diz: ao invés de caçar sinais da segunda vinda de Cristo, seja um sinal da primeira. Seja um sinal da primeira. Ao invés de viver caçando sinais da segunda vinda de Cristo, de como vai ser, de que se isso está batendo com aquilo, seja um sinal da primeira vinda de Cristo. Porque Cristo veio e implementou o seu reinado, e a igreja vive isso, e a igreja é chamada a testemunhar isso para o mundo. E enquanto Ele não volta, nós somos as testemunhas vivas dEle nessa terra. Nós precisamos anunciar isso por onde quer que a gente passe. Nós precisamos viver esse evangelho onde quer que a gente coloque as plantas dos nossos pés. Ao invés de nós vivermos de especulação e ao invés de nós olharmos para a segunda vinda de Jesus como um mapa que eu tenho que montar, como um código que eu tenho que decifrar, muito mais do que isso, nós deveríamos estar ocupados em viver como um sinal da primeira vinda de Cristo. Porque nós sabemos o que Ele espera de nós. Nós sabemos que Ele espera que a gente ame ao próximo como a nós mesmos. Nós sabemos que Ele está trabalhando em nós para nós amarmos a Deus acima de todas as coisas. Nós já sabemos o que nós precisamos viver. Nós não temos todos os detalhes da segunda vinda de Jesus. Nós não temos todos os símbolos, as informações, nós não temos todas as datas, e nós não precisamos ter. Porque aquilo de mais precioso nós já temos. Nós já pertencemos a Cristo Jesus. E é isso que deve arder no meu e no seu coração. Porque Apocalipse nos lembra quem é o verdadeiro protagonista. Os nossos olhos devem estar fixos nele. Queridos, para nós concluirmos, essa é uma mensagem de esperança. Você que está em Cristo Jesus pode olhar para essa passagem, pode olhar para essa mensagem, pode olhar para essa palavra com o seu coração cheio de esperança, transbordando de esperança. Num mundo marcado pela maldade, num mundo marcado pela luta contra o pecado, o nosso coração pode transbordar de esperança na vinda de Jesus. Mas essa palavra, ela é palavra de desespero para quem não está em Cristo. Essa palavra é palavra de juízo para quem não está em Cristo Jesus. Para quem não se arrepende dos seus pecados, para quem não confessa Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Para quem acha que pelas suas próprias obras, pelo seu próprio mérito, pode agradar a Deus. Essa é uma palavra aterrorizante. E é isso que eu e você somos chamados a anunciar nesse mundo. A esperança somente em Cristo Jesus. Por isso, se essa palavra está chegando a você hoje, se essa palavra está chegando onde quer que você esteja, você está ouvindo isso. Se o Espírito Santo alcançou o seu coração, se você é um eleito do Senhor, desperte do seu sono. Desperte da sua desobediência. Porque essa palavra tem que ser uma palavra de esperança para os que estão em Cristo. Mas é de desespero para aqueles que são inimigos da cruz, inimigos do Senhor, anticristos. A palavra que Jesus vai trazer é: arrependa-se e creia. Em nome de Jesus, arrependa-se
e creia, porque Cristo está voltando.